Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Muita alegria de estar aqui de volta na casa do Senhor. Eu sei que você também está morrendo de vontade de vir para cá logo. E eu quero lhe pedir, tenha mais um pouquinho de paciência. Pelas notícias que estão correndo, eu sinto que não vai demorar mais muito tempo. Logo, logo, essas portas estarão abertas e você vai poder vir à casa do Senhor, à casa do seu Deus. Mas enquanto isso, você, eu, a igreja não está parada. A igreja continua marchando vitoriosamente. A igreja está o tempo todo de plantão, está na ativa 24 horas por dia. Deus tem sido glorificado na vida do seu povo durante essa pandemia. Todos nós temos sido muito abençoados por Deus. Primeiro porque Ele está nos protegendo dessa doença. Segundo porque abriu portas para que pudéssemos propagar a sua palavra. Abriu portas para que na intimidade do nosso lar pudéssemos estar estudando a palavra de Deus com os nossos familiares. Deus abriu portas. Quero dizer aos irmãos que a saudade é grande, mas que nós estamos firmes. Nós continuaremos firmes na expectativa de que já já estaremos de volta, todos de volta à casa do Senhor. Nós vamos nesse momento meditar na palavra. Vê qual é o recado que Deus tem para o meu coração, para o seu coração nessa noite. Você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão? Você quer ouvir a voz de Deus, minha irmã? Então ore comigo agora e vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai nosso que estás nos céus, nesse momento, Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós desejamos profundamente, Deus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê discernimento, entendimento da Tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo realize a sua obra no meio da Tua igreja nesta noite, trazendo luz à Tua palavra. E essa palavra, Deus, possa alimentar a cada um de nós nessa noite. Possamos ser fortalecidos na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Continua conosco, Pai. Continua realizando a Tua obra no meio do Teu povo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, você precisa entender que há promessa de Deus para você. Entenda isso. Há promessa de Deus para você. A pergunta agora é: você já entendeu isso? Isso já está claro para você, meu irmão, minha irmã, que há promessas de Deus para você, para a sua vida, para a sua família? Queridos, tem crentes que às vezes se esquecem das promessas maravilhosas de Deus para a sua vida. Então, meu apelo hoje é: não se esqueça das promessas de Deus. Não se esqueça das promessas de Deus. Queridos, durante este período que estamos passando, já falei aqui diversas vezes sobre a necessidade que todos nós temos, eu e você, todos nós temos de olhar para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Não foi isso que o salmista disse? Lá no Salmo 121, de onde me virá o socorro? O salmista afirma categoricamente: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então você precisa tirar da sua cabeça esses problemas daqui, essas coisas que nos afligem,
Esqueça esse negócio de coronavírus. Esqueça, muitas vezes, a incredulidade no meio da sua família e de seus amigos. Você precisa, nessa hora, sobretudo, querido, olhar para Jesus. Olhar para a solução. Insistentemente eu lhes digo, vocês precisam fazer isso. Olhar para Jesus. Escutem. No livro de Números, capítulo 13, conta lá uma experiência muito interessante. Entre outras tantas experiências, vivida pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, no deserto, quando estava a caminho da terra prometida. Naturalmente, aquele povo teria que enfrentar muitos desafios, até chegar àquela terra que Deus lhes havia prometido. Então prestem bem atenção nessa história e veja se ela não tem se repetido durante toda a existência da humanidade. De lá até hoje a história tem sido a mesma. O versículo 1, lá de Números capítulo 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés. Vocês se lembram, não é? Moisés não dava um passo sequer sem que antes ouvisse a Deus. E você, querido? E você, querida? Quando quer fazer alguma coisa, sai logo fazendo de uma vez? Traça seus planos, seus objetivos e sai fazendo de uma vez? Ou você ora? Ou você espera pela direção de Deus? Deus falou a Moisés naquele momento: envia homens que espiem a terra de Canaã. Forma aí uma comitiva, elege aí uns homens aí, bons observadores, e manda eles lá como espias para dar uma olhada naquela terra. Aquela terra é maravilhosa, é uma terra que mana leite e mel. Terra, diz o Senhor, que eu jurei que daria a vocês. Diz o Senhor lá em Êxodo capítulo 6, versículo 8, o Senhor já havia dito que aquela terra já havia sido prometida aos seus filhos pelo Senhor. Em Números capítulo 13, agora o versículo 2, falar da comitiva, o texto diz: um homem de cada tribo, assim foi eleita aquela comitiva, um homem de cada tribo, portanto, 12 espias, 12 homens. Aqueles homens, de posse agora da sua missão. Que missão era aquela, irmãos? A missão de espiar a terra a ser tomada. Então a missão deles era: vão lá, analisa bem aquela terra, o povo que nela habita, vê se a terra de fato é boa ou não é para a plantação, se é uma terra fértil ou não. Vê se o povo é numeroso e forte, ou se é um povo fraco, e se são poucos. E para a gente ter uma ideia de como de fato é aquela terra, quando vocês estiverem retornando, traga uma amostra de lá. E o versículo 23 diz que trouxeram de lá uma amostra, trouxeram um cacho de uvas. E olha só, precisou, queridos, de 2 homens para carregar o cacho de uva pendurado em uma vara. De fato, aquela era uma terra muito especial, a terra que Deus prometera aos seus filhos. A terra era muito boa. Do versículo 25 até o 33, narra agora o relatório daqueles 12 espias. O 25 diz que 40 dias depois eles voltaram. Se passaram 40 dias de trabalho, espiando a terra, olhando o que é que tinha de bom e quais eram as dificuldades que poderiam ser enfrentadas ali. No versículo 26, agora que esses 12 espias voltaram, diz que toda a congregação estava diante deles para ouvirem o seu relatório. Começam dizendo que o
relatório daqueles homens foi assim. Eles começaram dizendo que estavam impressionados com a terra. O versículo 27 diz que verdadeiramente mana leite e mel. Mas disseram aqueles 10 homens entre os 12 espias: mas tem um problema. Queridos, parece que nas nossas vidas é sempre assim. Enxergamos a bênção que o Senhor quer nos dar pelo olho da fé, mas sempre enxergamos um problema. Foi o relatório daqueles homens. Tem um problema ali, pessoal. E isso me faz lembrar o poema de Carlos Drummond de Andrade, que dizia: havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Queridos, o nosso problema muitas vezes é esse. Sempre enxergamos uma pedra. Sempre enxergamos uma dificuldade. E eu queria apelar para você nessa hora. Esqueça a pedra. Esqueça o problema. E veja a Deus. Continuava aqueles homens fazendo o seu relatório e disse: o povo que habita lá é poderoso. As cidades são fortificadas. Ou seja, como é que a gente vai conseguir combatê-los, tomar posse daquela terra? E ainda tem um detalhe interessante. Disseram no seu relatório: sabe quem vimos lá? Os filhos de Anak, ou os Anaquins. Sabe quem era essa galera aí? Os gigantes. Ah, queridos, aqueles 10 espias só viram dificuldades, viram um povo poderoso, viram gigantes, viram cidades fortificadas. Parecia até que estava tudo perdido. Parecia que a missão deveria ser abortada. Mas aí surge a figura de Caleb. Quem era Caleb? E eu quero dizer logo para a irmã Edna: fique tranquila aí, viu, irmã Edna? Não é o seu netinho, não. Caleb era o representante da tribo de Judá. E o que é que Caleb fez? Versículo 30 diz: Caleb se levantou e fez calar o povo, e deu uma palavra de fé, de confiança no Deus que havia feito a promessa. Foi isso que Caleb fez. Você costuma fazer assim também, meu irmão? Você costuma fazer assim também, minha irmã? Quando vê a dificuldade, a sua fé fala mais forte ainda, como a de Caleb? Olha o relatório de Caleb. Chegou a vez de Caleb falar. E ele disse: primeiro quero dizer que ele não disse que o inimigo era fraquinho. Ele não disse que seria fácil tomar aquela terra. Mas ele foi determinado. Ele disse: nós vamos subir e vamos possuir aquela terra. Em outra tradução das escrituras diz: devemos marchar. E lá no final do versículo 30, nos mostra a certeza, a convicção que tinha naquele coração. Ele diz: porque certamente prevaleceremos contra ela. Esta foi a palavra de um homem corajoso, de um homem confiante nas promessas de Deus. O versículo 33 expressa muito bem como o inimigo quer que nós vejamos as coisas. O inimigo quer que nós vejamos as coisas assim: olha lá a dificuldade, ela é grande. Olha lá os nossos inimigos, eles são poderosos, eles são gigantes. E nós? Nós somos pequeninos, minúsculos, fraquinhos. Nós somos pobres, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, nós não podemos fazer nada. No texto sagrado, define muito bem como é que o inimigo quer que nós nos achemos diante dele.
texto diz que aqueles homens eram grandes e nós, como gafanhotos. Queridos, isso era tudo que uma pessoa sem fé, uma pessoa cambaleante precisava ouvir para automaticamente entrar em desespero, ficar pelos cantos, ficar deprimido. Queridos, vejam o poder aterrador que essas más notícias provocam no povo. Então não seja um disseminador de más notícias, não seja um disseminador do medo ou da falta de fé. Quantos que hoje estão aí prostrados, recusam-se a levantar, a se reerguer, vivem o dia todo prostrados, ouvindo notícias aterradoras, notícias que lhes jogam para baixo, fazem você mergulhar na inércia. Muitos estão assim, prostrados diante desse coronavírus. Outros estão já desistindo, prostrados diante da dureza do coração dos familiares que têm ouvido a palavra de Deus e não têm se entregado. E muitas vezes os seus olhos só veem o fracasso, só veem a pedra no caminho. Não conseguem ver o poder de Deus, não conseguem se lembrar que há uma promessa de Deus na sua vida. Há uma promessa de Deus na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Queridos, devemos ter a confiança e a firmeza que Josué e Caleb tiveram. E nunca nos esquecer que há uma promessa. Não se esqueça, há uma promessa. E que nessa promessa, eu e você, todos nós podemos descansar. Pois quem prometeu não é homem para que minta. Sabe qual foi o final dessa história? Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Aquele povo sem fé ficou todo pelo caminho. Morreram todos no deserto. Josué e Caleb receberam a bênção prometida por Deus. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o sim e o amém. Não há nada que Deus tenha prometido a você, a mim, a todos nós, e que Ele não tenha feito, ou que Ele ainda não irá fazer. O povo de Israel finalmente chegou àquela terra. E Deus sempre foi à frente. Deus foi sempre abrindo o caminho para que aquele povo pudesse chegar lá. Várias batalhas foram travadas. Aquele povo teve muitas vitórias, mas teve derrotas também. Cada vez que o povo fraquejava na fé, que se afastava da vontade de Deus, ele perdia a batalha. Mas quando havia conserto, quando havia arrependimento, eles eram vitoriosos. Glória a Deus por isso. Com muitos tem sido assim ainda hoje. Dão um vacilo, esfriam na fé, e aí pode contar como certo. Logo, logo estarão contabilizando perdas, prejuízos, derrotas, porque estão brincando com uma coisa que é muito séria, e acabam perdendo a bênção de Deus. Às vezes, olhamos para alguns e dizemos assim: olha fulano, mas ele estava indo tão bem, estava tão bem engajado na igreja, participando de tudo, não perdia culto. Queridos, Deus é um Pai amoroso. E como Pai amoroso, Ele nos corrige. E sabe o que é que eu acho que é uma pena? É uma pena, irmãos. É quando nós não conseguimos entender que aquelas perdas, que aqueles prejuízos que às vezes tomamos, são o tratamento de Deus. E às vezes, em vez de pensar assim, nós ficamos apenas reclamando dos prejuízos, das perdas
que chegam até nós. Então nunca se esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus na sua vida. E essa promessa não é só para você, abranja você e a sua querida família. Lembro-me da resposta de Paulo e Silas para aquele carcereiro que estava tomando conta deles ali. E aquele carcereiro ficou apavorado e queria se suicidar. Esse episódio está registrado lá em Atos, capítulo 16, o versículo 31. Diz que a resposta de Paulo e Silas para aquele homem foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, a salvação um dia chegou na tua vida, mas ela precisa chegar na vida da tua família, do teu querido irmão, pai, mãe, tio, sobrinho. Precisa chegar na vida de todos da tua família. Portanto, o apelo da palavra para nós nesta noite é: seja um instrumento de Deus para a salvação da sua família. E aí tem gente que não entende muito bem isso. E tem gente que pensa que ser instrumento de Deus para a salvação da sua família é passar o dia todo falando blá, 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 martelando na cabeça, no ouvido do seu ente querido. Não é não, irmãos. A salvação do seu familiar vem pelo seu testemunho. A salvação do seu amigo vem pelo seu testemunho. Quem sabe, chegou a hora de você parar de falar de blá, 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 e de mostrar o poder do Evangelho na sua vida, no seu testemunho, na forma como você enfrenta a vida, como você resolve os problemas que aparecem diante de você. No domingo passado chegou o fim a nossa campanha de 31 dias de oração pela família. Pastor Sami, uma bênção, aquele pastor, para todos nós. Eu tenho certeza que muita gente, Brasil afora, entregou sua vida a Jesus no período dessa campanha. E eu queria dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se por acaso a sua vez não chegou ainda, não desista nunca. Não desista nunca. Confie em Deus e seja testemunha dele dentro da sua casa. E continue orando pela salvação da sua família. Amém? Amém. Deus te abençoe e te use poderosamente para a salvação da sua família. Então não fique triste, não fique desanimado. Alimente a sua fé com a palavra de Deus e com a oração. E não perca de vista, não abra mão, não perca de vista a salvação dos seus familiares. Eles são de Deus. O Senhor veio para salvar você e a sua casa. Continue crendo no poder transformador de Jesus Cristo. Ele irá operar. E se por acaso alguém quiser te desanimar, se alguém te disser, não tem jeito, desista, aí você deve fazer como Caleb: confia no Senhor e nunca esqueça de que há uma promessa de Deus na sua vida. Amém? Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que abençoe os seus amigos, e que faça de você, de mim, de todos nós, testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas que façam mais do que falar, que mostrem o poder transformador de Jesus através das nossas ações. Que Deus, portanto, te abençoe e que salve toda a tua família, no nome de Jesus. Amém.
Vamos fazer uma oração, encerrando o trabalho dessa noite. Quero pedir a você, curve a sua cabeça aí onde você estiver, aí em sua casa, e nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor possibilitou que estivéssemos aqui na tua casa, gravando este vídeo, esta mensagem para levar até o coração do teu povo, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe todos que estão ouvindo a tua mensagem agora, Senhor. E que essa semente bendita, maravilhosa do Senhor possa germinar, possa dar frutos na vida de todo o teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.